Já que é pra falar de fanfic, vamos falar de uma fanfic boa, igual uma fanfic de primeira, uma coisa mais elaborada, né? Tipo assim, a gente viu uma fanfic amadora, né? Agora vamos ver uma fanfic top das galáxias, tá ligado? Top das galáxias. Vamos botar no prumo aqui. Vamos botar no prumo aqui. Essa aqui eu não sei se eles vão deixar eu botar lá no canal, porque eu acho que se eu botar lá no canal eles vão derrubar meu canal. Mas vamos lá. Vocês devem ter visto ou ter ouvido falar, no mínimo, porque foi bastante bem comentada, a entrevista de Yuval Harari para o Fantástico, né? Sem ser esse domingo que passou no anterior. É uma fanfic boa, bastante bem produzida. E se você não assistiu, prepare o estômago, porque eu vou fazê-los assistirem esta porcaria. E eu digo com muita segurança, porcaria. Não conheço profundamente a obra do Harari, agora é lógico, conheço o Sapiens, né? Acompanhei o sucesso que foi editorial, mas aí a gente tem que colocar algumas coisinhas. Sucesso editorial não significa que o livro é bom. Tá? Não significa necessariamente. Pode ser como pode não ser. Eu tenho um filtro que é assim, se tá na gôndola do supermercado e da farmácia, meu velho, entendeu? É complicado. A não ser as obras clássicas, né? Porque você pode encontrar ali um Sócrates, um Platão, uma parada assim. Bom, aí é massa, tranquilo. É um texto clássico, os caras estão botando ali. E ainda assim é ruim, porque geralmente as traduções são péssimas, né? Eu fui descobrir isso muito tempo depois, até porque eu comprava ali, enfim, né? Mais barato, aquela coisa toda, mais acessível. Mas vamos lá. Esse cara, ele produziu no Fantástico, tá? Uma peça de publicidade de guerra, olha, chocante até para quem sabe que é assim que a mídia de massa trabalha. Mas vamos acompanhar, porque olha, é uma belezura. Vamos lá. Yuval Harari é incisivo. Putin já perdeu esta guerra. Mas como se está conquistando uma cidade atrás da outra? Quando digo que Putin perdeu a guerra, não quero dizer que está perdendo as frentes de batalha. Mas precisamos ver o que é o objetivo desta guerra, que é a existência da Ucrânia. A Ucrânia tem mais de 1000 anos de história como nação independente. Como é que é? Como é que é? Precisamos ver o que é o objetivo desta guerra, que é a existência da Ucrânia. A Ucrânia tem mais de 1000 anos de história como nação independente. Não. Aí já começa assim, ó, é maldade, veja, a fanfic é mais bem montada, a fanfic é mais bem montada. Existe um povo ucraniano. Agora, nação independente, 1000 anos de existência, isso é rigorosamente falso, moçada. Vamos pensar no seguinte, o Império Russo nasceu em Kiev. Agora, na época da Revolução Bolchevique, que estava tendo o processo de emancipação ucraniana que já estava dentro daquele processo que vai culminar com a formação da União Soviética. Né? Não estou falando da nação, assim, enquanto a existência de um povo, uma cultura determinada, até porque a Ucrânia é multiétnica. Mas veja que já começa assim. Cara, nós estamos em 1 minuto de entrevista. O cara já está metendo essa aí. O que já é bem complicado, porque ele está querendo dizer que o objetivo da Rússia é eliminar a Ucrânia. E a gente sabe que não é, né, gente? A gente pode até dizer, não, o Putin tem interesse econômico sobre a região, um ponto estratégico, tem ali a indústria naval, a indústria aeronáutica, até de instalação ainda da época da União Soviética, tem os gasodutos, a própria questão de ser uma fronteira com a Europa é um ponto estratégico importante. Agora, não é para eliminar do mapa a Ucrânia, não, até porque jamais foi interesse do Putin essa guerra, né? A gente tem que entender que essa guerra ela é produto de algo que vem acontecendo desde antes de 2014, mas que explodiu ali de tensões em 2014 com as manifestações lá da Praça Maidan, aquilo que ficou conhecido como o golpe do Euromaidan. Né? Então, quer dizer, ele está jogando tudo isso fora. Não, o Putin quer varrer da existência uma nação com 1000 anos de história. Pô, isso já tá boa, cara. Não tem como chamar de outro jeito. Isso é mentira, tá ligado? É mentira.
Kiev já era uma metrópole quando Moscou não era nem uma vila, era só floresta. Putin construiu uma mentira, essa fantasia Sim, só que Kiev era o centro do Império Russo. É, né? de que a Ucrânia não é uma nação de verdade, que ucranianos são russos, que querem ser absorvidos pela Rússia e que só não conseguem porque existe uma gangue de judeus nazistas no poder. Putin Tem um lance que é o seguinte, claro que tem toda a propaganda de guerra e o Putin está utilizando essa questão da Ucrânia estar crivada de nazi, e isso é um fato, isso é fato. Né? Também para dizer que isso é algo que tem que ser resolvido e ele precisa manter o seu povo, pelo menos em alguma fração, apoiando a guerra. E o Putin não é santo, né, gente? Ele é um cara que está lá para defender interesses dos capitalistas russos. Tá? É isso que a gente tá vendo lá. Né? Mas vamos ver. acreditava que invadindo a Ucrânia, Zelensky fugiria em 24, 48 horas e que os ucranianos iam receber os tanques invasores com flores. Não foi isso. Mas assim, gente, o Putin não nega, né, que há uma divisão, né, assim, entre as múltiplas etnias dentro da Ucrânia. Agora, região do Donbás, região da Crimeia. Porra, a Crimeia teve um plebiscito com 96% das pessoas dizendo que queriam se juntar à Rússia. Isso é um dado da realidade. Agora, claro, isso não serve para toda a Ucrânia, mas é evidente que a parte do Donbás, por exemplo, também é majoritariamente composta por pessoas pró-Rússia, né? Isso também tem que ser levado em consideração. E tem que ser levado em consideração que o presidente eleito, que foi deposto através de um golpe de Estado, tinha um alinhamento mais independente, porém não era inclinado. Depois de... Nós até podemos falar mais disso ao longo do vídeo, mas depois de não ter tido como aceitar o acordo com a União Europeia, lá com a FMI, ele acabou ficando do lado do Putin. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? O Yanukovych não era totalmente antipático à União Europeia, então haviam negociações para que acontecesse um empréstimo da FMI, porém o Putin interveio nessas negociações pelo fato da Ucrânia ser uma zona de influência fundamental para os interesses do capitalismo russo. Ele utilizou, por exemplo, instrumentos, inclusive de chantagem, envolvendo acordos comerciais que eles já tinham na região do mar, ali, e o que aconteceu foi que o Yanukovych acabou fechando com o Putin. E aí ele vai ser derrubado a partir de um golpe de Estado. Tudo isso aí o Yuval já tá pulando, né? Para dizer que ele achava que o Putin ia invadir e ia ser recebido com flores. Não era essa ideia. Agora, uma coisa sim, o Putin apostava numa guerra rápida. Por uma questão lógica, não é que ele ia ser recebido com flores, é porque o poderio militar russo é incomparavelmente superior ao poderio militar ucraniano. Então, se o Zelensky não fosse uma pessoa totalmente inconsequente, né, uma marionete dos Estados Unidos e da OTAN, ele não usaria os civis como escudo humano e não teria como resistir, nós teríamos uma guerra rápida. Aí sim. Agora, não que ele fosse ser recebido com flores, isso não existe, isso é apenas propaganda do Harari. Isso que o mundo viu. Zelensky recusou a oferta para fugir e os ucranianos receberam os tanques com coquetéis Molotov. Então é uma bobagem, né? Você jogar um coquetel Molotov num tanque tem impacto zero, a não ser o impacto visual das câmeras de poder vender essa propaganda aí de resistência heróica, né? O que a gente tem visto é que o próprio exército ucraniano, ocupando regiões civis, para que o avanço russo necessariamente implique em ataque a regiões civis, aumentando as baixas de civis. O que o Zelensky está fazendo é utilizar a população civil ucraniana como escudo humano. É isso que ele está fazendo. Seu objetivo de destruir a nação, ele já perdeu essa guerra. E a cada dia que passa, ele só planta mais sementes de ódio Ele não... Tá errada a premissa do Harari, saca? Ele não perdeu a guerra porque o objetivo não era esse. A guerra está sendo guerreada.
entre os ucranianos. Um ódio que, por gerações, vai impedir que a Rússia incorpore a Ucrânia como se fosse parte dela. Você acha que os russos não esperavam essa reação? O grande mistério dessa invasão era a reação do povo ucraniano. Putin achou que seria como em 2014, quando invadiu a Crimeia, que não teve resistência. O plano de guerra era baseado nisso. Você pode ver que nem o exército, nem o povo russos estavam preparados para uma guerra mais longa. Agora sabemos que os ucranianos resistem, lutam como leões e não vão aceitar uma ocupação. Que absurdo, cara. É que a diferença é que a Crimeia tinha quase 100% da população pró-Rússia. O Putin não é uma pessoa que não tem informações para saber que em Kiev a coisa não é igual. Tô entendendo a propaganda de guerra? Ele tá dizendo, olha, os ucranianos não vão aceitar os russos. Por quê? Porque é o clima que está sendo construído no Ocidente. Um clima que, inclusive, chega ao racismo em relação aos russos. E eu falo racismo com bastante segurança porque nem só os negros são racializados, gente. No Brasil, os negros são racializados. Os indígenas são racializados. Agora, na Europa, os eslavos são frequentemente racializados, né? E é isso que está, mais uma vez, se produzindo ali, inclusive com o alimento às células flagrantemente nazistas. Ou ser parte de um novo império russo. Dentro da Rússia, a reação contra a guerra também foi forte. A tal ponto que, nesta semana, a repressão aumentou. A imprensa foi censurada, jornais... Isso deve ser verdade, gente. Isso é verdade, tá? A guerra é controversa e gera descontentamento e tem que protestar contra mesmo, né? E nem todo mundo vai entender de geopolítica para conseguir ter o discernimento de que numa guerra não tem heróis nem vilões e que o que está em disputa ali são interesses econômicos, tá? Então isso deve ser verdade também. E é lógico que está rolando propaganda de guerra na Rússia também, tá? Até porque o Putin não pode deixar o país virar um barril de pólvora e explodir, que aí ele sim não vai ganhar a guerra. TVs fechados, jornalistas ameaçados com até 15 anos de prisão. Da mesma maneira que na Europa, né? Os canais russos todos foram bloqueados, o Facebook tolerando elogios a batalhão nazi e postagens reivindicando o linchamento russo. Quer dizer, é de lado a lado, tá, gente? Isso aí é de lado a lado que rola, porque a gente sabe que numa guerra a informação é uma arma de guerra, né? Tanta repressão significa que Putin não tem o apoio que pensava, também em casa? Essa não é uma guerra da Rússia. Essa é a guerra do Putin. Um caso raro na história. Não, cara, não é do Putin. Pensa assim, então é o Putin. O Putin, ele é tipo o Luís XVI. E nem o Luís XVI, ele tinha que ter uma corte para sustentar. Gente, ninguém fica no poder sem uma base de sustentação. Saca? O Putin é o representante dos capitalistas russos. Existem muitas peculiaridades em relação aos capitalistas russos, mas em essência eles não diferem em nada aos capitalistas de qualquer lugar do mundo. Então assim, não é que é o Putin contra a Ucrânia, não. É o governo da Rússia contra a Ucrânia. E o poder dominante político na Rússia contra a Ucrânia. Então o Putin, ele é o líder político do grupo que politicamente domina a Rússia. E como a Rússia é um país capitalista, assim como em todos os países capitalistas, o governo é uma representação dos interesses desses capitalistas locais. É disso que se trata, né? Saca? Parece, saca? Eu vejo essa galera falando, e é incrível, o cara vai lá com um ar de intelectual, saca? Vai dizer assim, não, é o Caveira Vermelha. Saca? É o inimigo. É isso aí, entendeu? Ele é um lunático que tem o poder, porque tem, o poder emana de dentro dele, e ele decidiu varrer a Ucrânia do mapa. Saca? Não faz o menor sentido isso, gente. Saca? É uma novelização da realidade. E a gente não pode se deixar levar para esse discurso. Veja, eu estou enfatizando aqui, o Putin não é santo, o Putin é um representante dos interesses capitalistas, o Putin está censurando mídia, está reprimindo protesto, está aplicando controle da mídia internamente, mentindo sobre a guerra, porque isso é do jogo.
Agora, o fato de eu saber disso não quer dizer que eu vá vilanizar o Putin, porque do outro lado também tem rigorosamente as mesmas práticas. E se nós for parar para pensar nas causas da guerra, está mais do que evidente que foi a expansão da OTAN, né, para o quintal da Rússia, numa área de influência russa, do capitalismo russo, e mais uma zona estratégica que inclusive tem boa parte do seu desenvolvimento produzido pelo investimento soviético na região da Ucrânia. Quer dizer, é um troço muito mais complicado do que dizer que o Putin é malvadão, tá malucão e resolveu varrer a Ucrânia do mapa. É bizarro o que o cara tá falando. A guerra de uma pessoa só. Para o historiador, os russos têm motivos para serem contra a guerra. Ele lembra que o país nem está entre os 10 mais ricos do mundo. Tem o PIB praticamente igual ao do Brasil. Então se pergunte, como a Rússia tem essa máquina militar? Porque Putin pegou o dinheiro que deveria ir para hospitais, para pagar professores e para servir o cidadão e usou para fazer tanques, mísseis. Puta que pariu, mano. Não, ele meteu essa, cara. De fato, né, a Rússia não é uma economia top do mundo, mas é um país rico sim, tá? Em termos materiais do que a Rússia tem, ela é um país que tem bastante recursos, e isso é muito fundamental na hora de tu te desenvolver. Para além disso, gente, a Rússia ficou com uma herança soviética da época da Guerra Fria, onde ela disputou durante décadas a hegemonia no quesito militar. A gente tem que pensar que o Putin está se preparando para essa guerra pelo menos desde 2014, renovando esse aparato militar. Quer dizer, todo o know-how da União Soviética não desapareceu em 89. Não desapareceu em 89 e outra, é um desconhecimento como se a economia fosse um jogo de soma zero. Quer dizer, para produzir tanque de guerra dentro do capitalismo, eu tenho que deixar de produzir hospital. Quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é assim que a economia funciona. O Estado tem totais condições de se financiar numa indústria que é interna. Por exemplo, para a indústria bélica russa se desenvolver, eles não precisam importar tanque de guerra dos Estados Unidos. Eles podem desenvolver localmente essas tecnologias, eles têm as instalações, eles têm o know-how, eles têm os engenheiros, eles têm acesso aos recursos para produzir. O cara é ridículo, mano. Sabe, isso aí é um argumento assim, nível de quinta série. É bizarro que esse cara fale uma coisa dessa assim, numa entrevista para uma grande rede de televisão. Aviões. Enquanto no mundo a média de gastos militares é de 6% do orçamento dos governos, e na Europa é só 3%, na Rússia pode chegar a 20%. Pergunto a Yuval Harari se esse é um momento de virada na história. Pode ser. É muito mais do que uma guerra regional no leste europeu. Desde 1945 que um país reconhecido internacionalmente não é conquistado e varrido do mapa por um vizinho mais forte. Até a Segunda Guerra. O que eu vou dizer disso, cara? Mano, nós não passamos um ano sem outro. Primeiro que ele fez um pupurri ali, né? País invadido pelo vizinho que é mais forte depois da Segunda Guerra e varrido do mapa. Ele teve que fazer uma série de coisas para tentar fugir de coisas assim, tipo, e a Iugoslávia? Saca? O que fizeram na Iugoslávia? Tem lá ainda, vocês acham Iugoslávia no mapa? Vocês vão lá, cadê a Iugoslávia no mapa aí? Gente, nós não passamos um ano desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Que a gente não tivesse os Estados Unidos direta ou indiretamente invadindo um outro país. O grande lance é esse. Quem não pode invadir outros países é a Rússia. Se os Estados Unidos invadir, tá sus. E outra? E a Palestina, cacete? A Palestina não foi varrida do mapa ainda, né? Porque se a gente olhar o que está acontecendo entre a Palestina e Israel, é bizarro. E esse cara é de Israel, né? Se eu não me engano é isso. Ele é de Israel ou é da Palestina? Acho que é de Israel, né? Então, assim, é bizarro, cara. É bizarro, mano. Tipo assim, eu vou aqui, vou mentir. E as pessoas vão dizer, porra, mano, o cara tem alta autoridade. Ele vai usar um momento... Ele vai dizer assim, porra, e a Palestina, caramba? E a Iugoslávia? Saca?
e o Kuwait, e o Iraque, e o Afeganistão, e a Coreia. Nossa, eu poderia passar, e a Líbia, e a Síria. Meu Deus, sabe, eu podia ficar aqui a noite inteira falando. Não é possível que ele falou isso, cara. Guerra Mundial, essa sempre foi a norma, mas tinha deixado de ser até o Putin invadir a Ucrânia. Harari lembra que vivemos um longo período de paz relativa, em que os gastos militares deixaram de levar a maior fatia do orçamento dos países. Que passaram... Ele olhou para os Estados Unidos, será? Para ver o tamanho do orçamento militar nos Estados Unidos? Será? Relativo à paz, nós tivemos algum dia de 45 para cá que não caiu nenhuma bomba no mundo? Será que teve algum dia que não caiu uma bomba no mundo? Ou o mundo para ele é uma partezinha da Europa ali? Porque até na Europa também rolou direto isso, né? Direto, né? Não sei que mundo que ele tá falando. Para gastar mais em educação, saúde e previdência. Isso levou a conquistas de qualidade de vida no mundo inteiro. But if Putin is allowed to win, Mas se deixarem o Putin vencer, essa engrenagem militar para construir impérios vai voltar a ser a norma por toda parte. Há autocratas que admiram Putin e estão observando o que vai acontecer. Se Putin perder, vão se distanciar dele. Mas se ele vencer, vão correr para aplaudi-lo e para copiá-lo. E nós vamos ver mais e mais desses regimes e mais guerra no Não, mundo. cara, nós vamos ver mais guerra provavelmente porque a gente tá diante das dores do parto do nascimento de uma nova ordem mundial. É um dado certo e líquido que a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um império. E se a China ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, a tendência é que a China também se transforme na potência hegemônica cultural, que passe, se quiser, a impor a sua moeda como padrão para as trocas internacionais. Isso tem muitas consequências. É uma virada global em direção ao Oriente, que tem potencial para mudar totalmente a nossa cultura, uma vez que o país dominante também impõe a cultura dominante. Então vejam, isso é uma ameaça existencial para o Império estadunidense. É disso que se trata, na verdade, minha gente. Então os Estados Unidos está fazendo o quê? Ele está fazendo a sua prática corriqueira de contra-revolução preventiva. Então, o ponto de tudo que está acontecendo na Ucrânia é bastante simples. A Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, é um protetorado militar e econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permite que a Europa tenha a qualidade de vida que tem, em troca do apoio político, em troca desta parceria que faz da Europa uma região, entre aspas, subimperialista estadunidense. Porque é isso que está acontecendo. Essa guerra é uma guerra na Europa. Se nós tivermos uma escalada da guerra, provavelmente ela aconteça na Europa. Só quem tem a perder é a Europa. A Europa está numa guerra disposta a pagar mais caro no gás, para sempre talvez, para apoiar os Estados Unidos. A Alemanha não concluiu a obra do gasoduto que vai desafogá-la, o Nord Stream 2, porque os Estados Unidos não quis. Porque os Estados Unidos disse, não vão concluir. O que manda na Alemanha? Pensando que a Alemanha é o país mais pujante da Europa. Que o euro é o marco alemão. E a Alemanha é totalmente subjugada pelos Estados Unidos. Então vejam, os Estados Unidos estão jogando a Alemanha e o restante da Europa numa guerra, porque isso vai catapultar a popularidade do Biden, a economia estadunidense e a posição dominante do imperialismo estadunidense no mundo. Então isso está acontecendo para atrasar o avanço da China. No mínimo para jogar uma areia neste processo, para quem sabe mudar essa tendência. É disso que se trata. É disso que se trata. E aí é lógico, quando você começa a questionar a antiga ordem, porque foi isso, foi uma demonstração do poder americano, com essa expansão da OTAN, porque o recado está sendo dado para a China. Para a China. Os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas no Japão para dar um recado para a União Soviética. Não seria estranho que eles produzissem uma guerra na Europa para mandar um recado para a China.
Então tem muita coisa aí, porque apressando essa transformação, né, esse nascimento dessa nova ordem, ou a interrupção desse nascimento dessa nova ordem, os Estados Unidos coloca a China numa situação de que ela vai ter que decidir agora se vai formar um bloco com a Rússia ou não, se é do interesse dela ou não. A China tem uma postura diplomática internacional muito pragmática, normalmente. Ela vai socorrer a Rússia e deixar de ganhar tanto com a desvalorização do rublo nas negociações com a Rússia, no aperto que a Rússia está passando? Ou não? Vai deixar a Rússia numa situação mais difícil, vai ficar olhando um pouco mais de fora e vai tentar agir como mediadora? A gente não sabe exatamente a posição da China. Eu tendo a crer que, estrategicamente, sobretudo no médio e longo prazo, é melhor para a China salvar a Rússia. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei, tem muita coisa para desenrolar e, como eu disse, a China costuma ter uma posição muito ponderada nessas situações por causa do seu pragmatismo. Agora, o que está acontecendo lá, na Europa, na Ucrânia, é uma disputa de hegemonia global que está sendo apressada pelo Império Estadunidense a fim de impedir aquilo que, se tudo mais continuar constante, é inevitável, que é a tomada hegemônica da China no mundo capitalista. É disso que se trata. E aí todo o império, o que envolve todos os aparatos de dominação ideológica, né, as redes de TV, rádio, jornal, internet, redes sociais, ideólogos, propagandistas, que nem esse cara que está aí, tudo isso tem que causar uma onda que fortaleça a ideologia do capital, para que as pessoas não compreendam o que de fato está acontecendo no mundo. Porque quanto menos as pessoas compreenderem, mais as pessoas vão tolerar a guerra, vão aceitar a guerra, vão lutar na guerra e vão, por exemplo, entre os europeus, aceitar uma guerra em seu território, uma superinflação, destruição, para defender interesses que não são os seus. A ideologia precisa construir isso. Mas o cara ainda tem mais 5 minutos de bobagem para falar. Vamos tentar ouvir. Vai ser difícil. Todo. Então, é do interesse de todos que Putin fracasse. Uma vitória russa para Harari seria o fim de uma era de colaboração entre os países, com graves Eu consequências. acho massa a colaboração que nós temos entre os países, né? Tipo, o Gaddafi colaborou legal, né, cara? Mas não precisamos ir longe, né? Dilma colaborou bastante também, né? Então, assim, você tem opções nesse mundo que o Harari tá falando ali, que é colaborar ou colaborar, né? Você pode colaborar, tipo, como a Dilma colaborou, ou não colaborar tanto assim e terminar colaborando como o Saddam Hussein colaborou, né? Mas é isso aí. Another thing, which is Estamos enfrentando desafios globais que só se resolvem com cooperação. Os dois mais óbvios são as mudanças climáticas e o surgimento da inteligência artificial. Se o Putin vencer e voltar a ser normal, um país destruir o outro, não teremos a menor chance. Não... Será que alguém já mostrou a Líbia e a Síria pra esses caras? Não é possível, cara. Não é possível. Cara, a Líbia tinha o maior IDH da África, mano. Vamos lá olhar o que é a Líbia hoje em dia. Cooperação global. O dinheiro que deveria ir para o combate a mudanças climáticas vai para novas guerras. E temos um enorme debate sobre sistemas de armas autônomas, robôs assassinos, máquinas que podem fazer guerra. Isso é Laboratórios que desenvolvem armas biológicas e químicas, como aqueles que se descobriu que os Estados Unidos sustentava na Ucrânia. extremamente perigoso. Todos os países deveriam banir essas armas. Mas numa corrida armamentista, vai ser cada um por si. Como eles decidiram banir as armas químicas que foram descobertas agora. Mas aí, quando foram... Tá, mas aí, vamos investigar isso aí. Aí os Estados Unidos vai o quê? Vai dizer o quê lá? Não, peraí, não tem que investigar. Bom, se não investigar, aí eu vou achar, né? Cara, o cinismo é algo que me irrita, desculpa. Mas Harari vê um novo sistema de cooperação entre cidadãos nascendo neste momento. O que é realmente novo é o recrutamento internacional de voluntários para exércitos cibernéticos. Estamos vendo gente sentada em casa em São Francisco, São Paulo ou Israel se juntando virtualmente para defender a Ucrânia. Esta guerra Deve ter também, gente, deve ter de lado a lado. Bots, ciborgues e coisa assim, deve ter. Mas também tem muita gente que eles não conseguem controlar na internet, né? Que buscam informação e não estão aí preocupados em defender o discurso imperialista, saca? Tem muita gente fazendo isso
de boa, de graça e com espírito jornalístico, mesmo que não sejam jornalistas, né? Agora tem sim, de lado a lado, gente tentando influenciar. Por quê? Porque a guerra também é uma guerra de informação. Né? Mas não tem nada de novo não, né, cara? Por favor, né? Isso aí é coisa que o mundo já tá convivendo aí, o quê? 5, 7 anos? Mais ou menos, né? Por aí. Um pé no futuro e potencial para mudar conceitos do passado. Nationalism is not about hating foreigners. Nacionalismo não é odiar o estrangeiro, é amar seu compatriota. A Ucrânia nos lembra de que a esquerda e a direita podem se unir no ideal da liberdade. Os ucranianos lutam pela liberdade da nação, mas também pela democracia. Eles sabem que os russos, ao invadir e conquistar, vão impor uma ditadura, a tirania. Então, É isso que eu me fico pensando, cara. Assim, ó, porra, teve eleição em 2014, o cara voltou e pá. Aí os caras deram um golpe. Não sei se você sabe, gente, que não tem esquerda na Ucrânia. Depois do golpe de 2014, saca? Você tem extrema-direita e direita na Ucrânia. Você não tem sequer centro-esquerda na Ucrânia. O que você tem lá são partidos literalmente nazistas, partidos ultraliberais e partidos liberais. Gente, até os partidos de centro-esquerda, sei lá, tipo coisas assim... tipo o PT, o PSOL, desapareceram, não tem esquerda na Ucrânia. Isso é que eles chamam de democracia. Ou seja, o que eles chamam de democracia é aquilo que foi produzido depois de um golpe de Estado que jogou toda a esquerda na clandestinidade. Isso é a democracia para esse cara. Eu não vou nem entrar no mérito de como funciona o sistema eleitoral russo, porque eu confesso que não sei como é que funciona os pormenores. Como eu não sei, eu não digo que o Putin é um ditador. Por um motivo muito simples. Não é porque nós temos um modelo de democracia liberal burguesa que todos os modelos têm que ser o mesmo, até porque o nosso modelo tem baixíssima intensidade democrática. As instituições não representam o povo, os políticos não representam o povo, as decisões não são para benefício do povo. Que a gente não tem aqui, nesse mundo liberal democrático, é democracia. Então eu não posso falar da Rússia não ser democrática. Porque a gente não tem moral para falar, porque a gente não vive em democracias. E o mais irritante é isso. O que ele está dizendo que é a democracia ucraniana é rigorosamente isso. É uma democracia que surgiu depois de um golpe de Estado que colocou toda a esquerda na clandestinidade. É essa a democracia. Não pode ser verdade isso. eu espero que isso ajude a acabar a guerra cultural entre a direita e a esquerda em países como Estados Unidos, Brasil e Israel. At the same time, we see some... Israel é uma excrescência, não vou nem entrar no mérito. Os Estados Unidos é um país crivado de nazi. Crivado de nazi. A gente não sabe onde é que tem mais nazi, se é na Ucrânia, nos Estados Unidos ou em Santa Catarina. Eu não sei onde é que tem mais, mas é crivado de nazi. Lembrou a ele que muitos argumentam que Putin teria razões para invadir a Ucrânia, porque a Rússia estaria sob ameaça com a expansão da OTAN. This is complete nonsense. Isso é uma bobagem. Qual o nome do país que ameaçava invadir a Rússia? Diga um nome. A Ucrânia ia invadir a Rússia. A Alemanha. A OTAN representa um conjunto de países. Porque, gente, para que serve a OTAN, né? Para que serve a OTAN? A OTAN que foi criada na época da Guerra Fria para rivalizar militarmente com a União Militar do bloco socialista. Então você tinha de um lado o Pacto de Varsóvia, do outro lado a OTAN. Acabou o Pacto de Varsóvia, acabou o bloco socialista. Para que ficou a OTAN? Aí a galera aplica uma que é irritante. A galera aplica uma assim: ah, mas por que os países estão querendo entrar pra OTAN? Pra não ser bombardeado pela OTAN, porra! Saca? Você entra pro clubinho. Você entra pro clubinho. Pra quê? Pra não apanhar do clubinho. É isso, basicamente. Os alemães fizeram isso há 80 anos e aprenderam a lição. Isso é como alguém com as botas na cara de um inocente se virar para quem está ao redor. Oh, por favor, entenda minha preocupação com segurança. Países se juntam à OTAN porque têm medo, porque se sentem ameaçados. E quando você vê as imagens de Kiev, você entende por que eles têm medo. Se ele queria enfraquecer a OTAN... E então, quando a gente vê as imagens da Síria, da Líbia, do Afeganistão, do Iraque, porra, a gente devia ter medo, né? Eu acho que é esse medo que faz a galera entrar pra OTAN. está conseguindo o oposto disso, atraindo mais países para a organização. Pergunto se as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e Europa podem funcionar. Sim, mas leva tempo. A economia russa é inteiramente baseada em petróleo e gás. A Rússia é um posto de gasolina com ogivas nucleares. Se as sanções alcançarem o setor, tem chance de acabar com o regime de Putin.
Mas ele argumenta que ainda mais eficiente seria um grande esforço para acelerar a substituição de combustíveis fósseis por energia verde. We can keep. Se conseguimos fazer Isso isso aí é rápido e importante baixar pro o preço do capitalismo. petróleo. Vou fazer um parênteses porque isso é importante para o capitalismo. Que veja, gente, o problema climático é um problema do capitalismo. Sim. Objetivamente é isso, porque veja, o capitalismo é um sistema que só funciona se a produção de 2022 for maior que a produção de 2021. Que por sua vez teve que ser maior que a produção de 2020, que por sua vez teve que ser maior que a produção de 2019. E em 2023, a produção vai ter que ser maior do que a produção de 2020. Saca? Não cabe. Nós só temos um planeta Terra. E produzir significa consumir recursos naturais. E se você precisa ter uma produção cada vez maior, você não tem como, no planeta Terra, renovar esses recursos. Então vejam, o problema de esgotamento dos recursos naturais, os problemas climáticos, é derivado da própria lógica do capitalismo. Então temos esse problema. Esse problema eles não querem resolver. Os capitalistas mesmo, eles estão pensando assim, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos inventar uma folha mecânica que purifica o ar, nós vamos criar uma bolha para a gente viver dentro e os pobres que se explodem. Eles não pensam nisso agora. Qual é o problema agora? É resolver o problema da produção esse ano ser maior que a produção do ano passado. E aí então está sendo utilizada essa parada da renovação verde. Porque essa parada da renovação verde, além de ter essa pegada moralmente fofinha, e os capitalistas estão preocupados com o meio ambiente, ela substitui toda a matriz energética. Isso requer produzir pra caramba. Você tem que deixar de utilizar estruturas enormes e substituir essas estruturas enormes por outras estruturas enormes, entende? Você tem que deixar de utilizar aquela usina termoelétrica e substituir ela por um parque eólico. Então você tem que construir esse parque eólico. Então o que está por trás disso, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. O que está por trás, quando um defensor do capitalismo, quando um liberal vem falar nessas pautas ambientais, ele tem um discurso moralmente bonitinho para te convencer, mas o que ele quer resolver é o problema do capitalismo de conseguir produzir mais esse ano do que ele produziu no ano passado. E o capitalismo está encontrando barreiras, gente, porque vejam, primeiro ele teve que mercantilizar tudo, seja na vida das pessoas, sejam regiões do planeta. Nós já estamos mercantilizando até metaverso, porque tudo tem que virar mercadoria para resolver esse problema da produção de mercadoria ser sempre maior do que a anterior. A propaganda funcionou muito nesse sentido, a obsolescência programada funcionou muito nesse sentido, só que nós estamos vivendo um capitalismo tardio, gente. Tudo isso já está sendo feito ad nauseam. É necessário fazer algo mais além disso que está sendo feito. Da mesma maneira que as guerras também têm essa serventia. Então, atende a esse propósito, essa renovação verde. Porque, vejam, você pode fazer a renovação verde, não vai resolver o problema do meio ambiente. Vai num primeiro momento, reduzir o impacto, mas depois vai voltar a aumentar. Por quê? Porque a produção vai continuar aumentando de um ano em relação ao outro. Porque essa é a lógica do capitalismo. Para que isso não aconteça, só se não houver capitalismo. Esse é o ponto, gente. Petróleo para $20 o barril é o fim do Putin. E resolveríamos a crise climática ao mesmo tempo. And as a bonus, Seria um bônus. Guerras tendem a levar as pessoas a fazer esforços que não seriam feitos de outra forma. E qual o lugar reservado na história para Volodymyr Zelensky, o comediante que se tornou presidente? I can't predict the future. Não posso prever o futuro, mas nos últimos 10 dias ele ganhou um lugar de bravura na história. Ucranianos vão falar sobre ele durante muitas gerações. E ele se tornou uma figura que inspira pessoas no Isso mundo. é verdade, vamos falar sobre muitas gerações. Como que uma pessoa pode colocar a população de um país inteiro como escudo humano para servir de fantoche do imperialismo? Porque é rigorosamente isso que esse cara tá fazendo. E ele pode morrer, hein? Eu desconfio que antes dos russos chegarem, ele vaza. Porque vejam, gente, os russos já podiam ter tomado Kiev, gente, militarmente. Eles não estão fazendo tão rapidamente por causa da estratégia da OTAN, através do Zelensky, de utilizar as pessoas como escudo humano. Porque para as tropas russas continuarem avançando, eles vão ter que atacar bairros civis, que é onde essa galera está se escondendo, está se embretando. É para isso essa resistência, para gerar
manchetes. Né? Isso se não descambar para uma coisa muito pior, né, gente? Porque se eles conseguirem trazer para dentro dessa guerra a China, coisas muito piores podem acontecer. Do todo. Até meus sobrinhos nas redes sociais têm figurinhas de Zelensky tipo super-herói, um capitão Ucrânia. Olha que merda que estão fazendo, hein? Tá ligado? É a novelização ou a marvelização de um conflito dessas proporções. Um cara que não tinha condições nem de ser presidente, é o Danilo Gentili da Ucrânia, produzido a partir da despolitização introduzida para viabilizar o golpe de 2014 na Ucrânia, e agora o cara é um completo fantoche que está fazendo uma tragédia acontecer na Ucrânia. Eu já disse e repito, o melhor para a Ucrânia era não resistir, negociar. Os termos russos não são dos piores. A Ucrânia já perdeu a Crimeia e já perdeu Donetsk e Lugansk. Ela pode se manter na sua integridade desde que ela aceite não participar da OTAN. É simples. Não, o que ele está fazendo? Ele vai botar a população como bucha de canhão, como está botando, para fazer essa guerra que era para ser rápida, ser duradoura, e assim sendo, ele está provavelmente condenando a Ucrânia a ser a nova Síria e virar um país em escombros. Porque, vejam, é a única forma dos Estados Unidos ganhar a guerra. Militarmente, eles não têm como ganhar. Então, vejam, se eles não têm como ganhar a guerra no campo militar, porque isso resultaria na Terceira Guerra Mundial, a única forma deles evitar que o Putin ganhe é reduzindo a Ucrânia a escombros. Então, quem quer varrer a Ucrânia do mapa, Sr. Harari, é os Estados Unidos, é a OTAN. Porque assim é a única forma do Joe Biden ganhar. Porque se nós tivermos um país em ruínas, pouco importa quem ganha a guerra. Porque aquilo não vai servir mais para aquilo que servia aos interesses russos. E é disso que se trata. Nós vamos prolongar a guerra para transformar a Ucrânia na nova Síria, na nova Líbia. Porque é a única maneira do Biden ganhar. Inspiração pode ter dois caminhos. The outcome O resultado da invasão de Putin vai definir o futuro de países e de seres humanos no mundo todo. Se o Putin vencer, veremos mais Putins em muitos lugares do planeta. Veremos países imitando o russo, invadindo os vizinhos e tentando destruí-los. É do A gente não vê países imitando os Estados Unidos, será? interesse de todos, no mundo inteiro, fazer o que puderem para parar essa guerra terrível. É a hora da verdade para a democracia, para a paz e para o futuro da humanidade. peace for the future of humanity. O cara é um garoto propaganda, né, gente? Um garoto propaganda fazendo propaganda. Basicamente foi isso que a gente assistiu aqui. Nós assistimos a um garoto propaganda fazendo propaganda. Foi isso que a gente assistiu, gente.